Olá! Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A ordenança do livro de Marcos, o segundo dos 4 evangelhos, falou ao coração do missionário R.R. Soares desde muito cedo. Aos 11 anos de idade, quando viu pela primeira vez um aparelho de televisão, ele disse para Deus: Senhor, se me deres condições, um dia estarei na TV pregando o Evangelho. Como resposta, os céus têm capacitado esse homem de Deus, que jamais se cansa de levar a palavra da salvação ao mundo. O sonho se concretizou em novembro de 1977, na extinta TV Tupi, e hoje, através do Show da Fé, alcança diversas almas sedentas pela palavra, todos os dias em mais de 80 nações. A partir de agora, você verá como Deus tem agido para falar ao coração de pessoas pela televisão e como o Show da Fé contribui para libertar, transformar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Está no ar o Olha o que Ele fez comigo. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Desde seu início, o Show da Fé tem feito a diferença na vida da família brasileira, sempre levando ao mundo o Evangelho de Cristo. Até hoje, foram mais de 3.500 programas exibidos e incontáveis testemunhos de irmãos e irmãs que encontraram na palavra ministrada pelo missionário R.R. Soares uma direção de Deus e o alento para os momentos difíceis. O Show da Fé é, além de um programa evangelístico, uma resposta de Deus ao menino que um dia prometeu falar de Jesus na televisão. Eu tinha 11 anos de idade e fui em Cachoeiro de Itapemirim passear, a primeira cidade que eu fui conhecer depois da minha. Cachoeiro de Itapemirim tinha em todo esse município 80 mil habitantes, mas para mim era uma grande metrópole, como se fosse Nova York, como se fosse Rio, São Paulo. E cheguei lá, fiquei deslumbrado, conheci ônibus urbano, conheci uma porção de coisas que não conhecia na minha pequena Muniz Freire, onde não tínhamos na época uma pedra de paralelepípedo na rua, muito simples a cidade, muito pequena mesmo. E um daqueles dias o meu primo disse: primo, você conhece televisão? Eu falei: não, já li sobre isso e gostaria de conhecer. Então hoje à noite nós vamos lá na Praça Jerônimo Monteiro, tem uma loja que põe televisão lá para todo mundo assistir. Eu fui. Eu disse: meu Deus, Jesus, olha só como esse troço, esse negócio chamado televisão é bom. Parei, fiquei meditando, falei: Jesus, não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Eu já era de Jesus, dirigi até uma classe de intermediários na Igreja Batista e parei um pouquinho, enquanto meditava, olhava e disse: Jesus, eu vou lhe fazer uma promessa. Se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar ali falando do Senhor. E os anos passaram. Eu estava de sandália havaiana nos pés, pobre, roupinha muito simples, e Deus me deu o privilégio de ser o primeiro pastor brasileiro do Evangelho Completo a iniciar o programa na televisão. E essa história só cresceu e deu frutos para a glória de Deus, como veremos a seguir. Bem, a minha irmã, ela tinha uma vida tranquila até ela começar a namorar. Esse relacionamento, ele se estendeu por 4 anos. Tinha muita briga, confusões, e aí, dentro ainda do namoro, eu comecei a sentir problemas, eram problemas de saúde, mas aí eu comecei a investigar e acabaram os médicos concluindo que era meio coisa psicológica, aí atestaram que era uma depressão. Sentia desde muita dor de cabeça, aquela tristeza mesmo, era uma pessoa assim muito nervosa. Kátia não tem uma vida tranquila. Ela tinha pânico, né? Era uma menina que não conseguia sair de casa.
Ela não conseguia dormir sozinha. Minha irmã me dava até uma ajuda na hora de dormir. Ela fazia a massagem, tinha muitas dores nas costas, assim, um peso, né? Aí tinha um dia que ela juntava a caminha dela assim junto com a minha, porque eu não conseguia dormir. É difícil a gente achar, né, a gente olhar a nossa irmã, a minha irmã, né, daquela situação. E o que eu me perguntava era justamente isso, meu Deus, por que com ela? Eu ia aos médicos, né, tomava medicamento e tudo, mas eu comecei a perceber assim que eu tinha que buscar uma outra coisa, eu não sabia o quê. É nesse período que Deus começa a trabalhar no coração de Kátia. Acho que foi uns 2 anos nesse sofrimento sem saber exatamente o que era, e remédio, tratamento. E aí eu comecei a ouvir a pregação da palavra mesmo pela televisão. O missionário pregava, eu assistia. Ela já estava pensando de outra forma, ela começou a ficar mais calma através do show da fé. Pela TV, Kátia entende a mensagem pregada e resolve dar um segundo passo rumo à vitória. E aí teve um dia que eu quis ir na igreja. Nesse dia mesmo eu aceitei Jesus. A gente já estava vendo ali que ela estava com uma melhora. Ela já estava ficando um pouquinho mais animada, né? No dia de ir para as reuniões, ela já se arrumava, nem isso ela não queria mais. Eu vi na palavra mesmo, eu comecei a entender, fui me libertando. Parou de tomar os remédios, né? Aquele medo que ela tinha já não existia mais. Ela já saía sozinha mesmo de casa, começou a ter a vida dela normal. Através do Show da Fé, Kátia recebe o chamado para ser patrocinadora. E eu senti esse chamado para ser patrocinadora, né? E eu vi que as coisas foram melhorando, e eu já ficava com aquele compromisso, né, de ajudar na obra, falar, não, a missionária falava ali que precisa, que conta com a nossa ajuda. Eu fiquei e me firmei, né, como patrocinadora também. É como o missionário fala, é o ministério, né? E aí Deus começou pelo patrocínio, e aí depois veio o chamado mesmo para fazer a obra, né, como obreiro, como evangelista. Kátia é abençoada também na vida sentimental. Foram 9 anos na obra com Jesus sem ninguém, não namorei. Eu fiz, na verdade, um voto com Deus, que eu queria mesmo encontrar uma pessoa para eu casar. Tínhamos na reunião aqui na igreja, na sede estadual, todas as regionais vinham. E foi aí, na verdade, que a gente, pela primeira vez a gente se olhou de uma forma diferente. Oramos, namoramos, tudo falando com o pastor, tudinho. Aí noivamos, casamos e hoje ele me ajuda a fazer a obra. Eu não sabia o que era um namoro, o que era um relacionamento assim na palavra. E hoje eu sei, né? O amor, a base da palavra, que você consegue ter paz, consegue ter, né, descansar, amar a pessoa, respeitar. Hoje eu tenho certeza que, né, Deus me deu realmente aquela pessoa que eu pedia, que eu buscava. Tem 2 anos de casamento, casamento aí maravilhoso, lindo, mesmo de Deus. A minha esposa é a bênção de Deus. É uma mulher alegre, espontânea. Ela tem até muita força de vida, tem uma dedicação tão impressionante à obra que às vezes ela até extrapola o próprio cansaço. E eis que tudo se faz novo. Não é mesmo, Kátia? Quem realmente vê a Kátia de antes sabe que é uma nova pessoa mesmo. Alegre, comunicativa, sabe, extrovertida. Deus transformou a vida da minha irmã completamente. O próximo testemunho mostra como Jesus faz a obra completa e resgata verdadeiramente quem busca por ele. Nós trabalhávamos com turismo, tínhamos agência de turismo. Então a gente viveu uma história, assim, vamos dizer, financeiramente muito boa. De repente, aconteceu que a gente começou a perder as coisas, assim, sem explicação. Perdemos tudo. Joelma relembra o período em que esteve desviada dos caminhos do Senhor. Eu cresci na igreja, no Ministério de Louvor, sempre, saí, montei banda no mundo e fui viver a vida no mundo. E o vazio continuou. Eu tive um quadro de depressão gravíssima, de ficar sem tomar banho mesmo, de não querer escovar os dentes. Um estado muito, assim, deplorável. Em meio às aflições, Joelma busca novamente pela palavra. Eu passei a ouvir a rádio, né? Nossa rádio. E naquela parte da oração de fé com o missionário, eu ajoelhava lá na cozinha, eu orava quietinho, não falava nada com ninguém e voltava pro quarto. Começou a frequentar a igreja na sede, em Vitória. E ali ela começou a ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Voltei, mas voltei corpo e alma. Foi ali que Deus começou a me dar muita força mesmo. Ele recebeu um dinheiro, eu falei bem assim, Senhor, nos ajude, porque eu quero ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Então, providencia. E Deus atende. Em 2012, Joelma faz o projeto de vida determinada a vencer.
Coloquei que eu queria que Deus abrisse as portas e que desse pra gente uma cozinha industrial e eu vou trabalhar pra mim. E o carro, porque a gente precisava de um carro para fazer a entrega. Há 5 anos eu tenho esse projeto na minha mente e o Senhor é forte, é poderoso e vai me honrar. E Deus tem nos dado bênçãos que para mim são inacreditáveis. Eu acredito porque Deus é maravilhoso. Eu sei que Ele vai dar, mas às vezes eu falo, Senhor, eu mereço isso. Dia 26 de fevereiro nós inauguramos, fizemos o cardápio, né? E a gente começou a distribuir nas empresas e todo mundo assim ficou encantado. Nossa, que legal esse cardápio diferente. Conseguimos o carro também na primeira semana, ou seja, a gente já tinha o material, nós tínhamos a obra-prima, né? E tínhamos o carro para fazer a entrega. Então tudo aquelas 2 semanas depois da virada do ano. Deus, zeloso como Ele é, prospera os caminhos de Joelma e do marido. O casal vive a alegria completa. Nós temos 2 funcionárias, nós temos um motoboy que atende e eu mesmo que trabalho nos pedidos e faço as entregas também para as empresas, no nosso carro. Nós começamos com 20 e poucos clientes, né? E hoje a gente tem dia que não sobra comida pra gente da cozinha comer. Joelma e Marcos comprovam, na prática, o que diz o Salmo 72. Haverá um punhado de trigo na terra sobre o cume dos montes. O seu fruto se move contra o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Graças a Deus está só prosperando e eu sei que Deus tem muito mais para nos dar. O Senhor Jesus dá mais do que pedem. O casal recupera a agência de turismo. Então eu trabalho mais com turismo esportivo e cristão. O patrocinador veio depois, né? Que eu conversei com meu esposo e falei que eu queria fazer o patrocinador, né? Com uma quantia que a gente pudesse entrar, nós 2 juntos. O Show da Fé é uma maravilha, é uma bênção nas nossas vidas. Eu amo essa obra. Eu falo porque ela pegou a minha esposa e transformou a minha esposa. Eu fiquei super feliz, né? Que a gente chegou lá na Rússia agora, no ministério, né? Aí eu falei, poxa, vamos patrocinar pra gente chegar lá no Nepal, né? Pra chegar lá no Japão, quebrar aquelas estatuetas todas lá e anunciar o nome de Jesus. Então, pra mim, entendeu? É o evangelismo, é a palavra de Deus chegando às pessoas, aos corações, alcançando, né? É isso mesmo, Joelma. O objetivo do Show da Fé é levar o Evangelho de Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo, como no caso dos irmãos de língua espanhola. Estou seguindo a Jesucristo, este caminho. O Show da Fé mostra que não há fronteiras para a palavra de Cristo, chegando a locais como Índia e Macau. A alma do americano, ela não é mais valiosa que a alma do indiano. Então esse trabalho da Índia mexe muito, porque pessoas que não ouviram o evangelho, como Macau, sabe, é uma vez por semana, né? Estamos entrando, mas entra. Um participante dessa obra, o marido de Joelma, sabe a quem dar o devido louvor para tudo isso. Posso dizer que Jesus, Ele é tremendo. O que Ele fez, primeiro Deus, sempre falo, e depois foi a minha esposa ter entrado na Igreja Internacional da Graça de Deus. Deus tem me honrado e eu tenho visto que essa batalha eu venci. Esse cafeicultor vive uma situação atribulada em sua propriedade. Uma palavra diferente entra no coração e aos poucos rende frutos excelentes. Veja por que vale a pena confiar. Mesmo sendo evangélico, conhecendo a palavra de Deus, a nossa vida ela não estava fluindo da maneira como Deus promete. Já era cafeicultor, a situação financeira estava muito difícil, conta encerrada, protesto, nome no Serasa e SPC, terra penhorada por banco. Até que um dia, com as dívidas, que o oficial de justiça veio até nós para penhorar a nossa propriedade. Quando eu recebi aquele papel na mão, eu saí pelo meio da lavoura andando, eu falei, Senhor, eu não aceito isso aqui. Isso é como uma carta de afronta que Senaqueribe enviou para o rei Ezequias. Renato se refere ao texto escrito por Senaqueribe, rei da Assíria, para Ezequias, o rei de Judá. Senaqueribe, assim, blasfemou contra Deus. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor.
Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Mas acontece que a gente estava conhecendo o trabalho da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós ligamos a televisão, eu trocando de canal, ouvi um programa diferente. Então começamos a frequentar a igreja, a assistir os cultos em casa. E ele ouviu um missionário falando sobre o associado e ele sentiu o chamado. Eu tenho uma convicção tão grande ter sido chamado para patrocinador que quando eu entrei na agência há 12 anos atrás, eu lembrei o número da conta da igreja e o número da agência. E daí uns meses eu fui chamada também. A gente começou a seguir os passos que o missionário indicava, aprender a determinar, reivindicar as promessas que estavam escritas na Bíblia, que dizem respeito às bênçãos que nos alcançarão. Bendito será na cidade, bendito serás no campo. As coisas começam a mudar na propriedade de Renato. Começou uma melhora, Deus agir. Deus foi abençoando, as áreas plantadas foram aumentando. Nós produzimos muda de café, esse viveiro foi alavancado, começou a produzir mais mudas. Deus depois abriu um outro negócio, que era o beneficiamento do café. Então nós começamos a montar um maquinário e prestar serviço. A cada ano tem multiplicado a quantidade de fregueses e a quantidade de sacas de café beneficiadas. Hoje o nome é limpo, é transparente em qualquer lugar que for, no Brasil ou no exterior. A propriedade é nossa, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus. Estamos bem, muito bem, graças a Deus, prosperando cada vez mais. As bênçãos têm nos alcançado na cidade e têm nos alcançado no campo. Na época a gente só tinha um trator velho, não tinha caminhão. Hoje nós temos 3 caminhões, hoje nós temos 2 tratores, hoje nós temos um maquinário para benefício desse café, são 4 secadores, uma máquina de beneficiar, um armazém de café, esteira transportadora. As nossas lavouras são totalmente irrigadas, estamos usando, graças a Deus, o que há de melhor em tecnologia hoje. Tudo isso pela obediência à palavra de Deus. Afastada dos caminhos do Senhor, essa irmã se entristece. Em 2012, vazia, ela se rende de uma forma maravilhosa. Alguns anos atrás, eu fui batizada, frequentei uma denominação. Só que eu congreguei há alguns anos, mas aí depois eu me afastei. Aí tomei uma decisão assim, eu disse, não vou congregar mais. Aí fiquei, né? Só que quando a gente volta pro mundo, né? A velha criatura vem à tona, né? Aí fiquei no mundo, aí eu vi, assim, Satanás querendo destruir a minha vida. Eu bebia, tomava cerveja final de semana, ia pra festa. Nisso eu me sentia muito infeliz, né? Porque aquilo tudo, aquela situação que eu estava passando, assim, nada daquilo me preenchia. Eu sentia um vazio no meu coração muito grande assim, né? Longe de Deus, Marilena fica vulnerável e Satanás elege a vida sentimental para atormentá-la. Eu nunca fui feliz na minha vida sentimental, né? E Satanás sempre quis agir na minha vida nessa área. Cheguei a viver com a pessoa e tudo, mas devido a gente não estar na presença do Senhor também, tinha muitas brigas, tudo, né? E acabou a gente se separando. O vazio que a falta de Deus traz começa a falar mais alto na vida de Marilena. Só que eu comecei a sentir uma angústia muito grande no meu coração. De uns tempos pra cá, comecei a sentir uma angústia muito grande, uma tristeza. Sempre eu pegava ela triste, chorando, muitas vezes ligava pra mim e dizia que queria que eu viesse aqui, eu vinha correndo, largava tudo pra vir. Ela sentia uma tristeza muito grande, mesmo depois que ela bebia, que se divertia, mas só que ela sentia um vazio. Ela dizia que não conseguia dormir a noite toda. No ano de 2012, começa a mudança na vida de Marilena.
Além diante, eu comecei a sentir fome e sede da palavra. Aí comecei a ligar a televisão. Aí eu ligava sempre no Show da Fé. E aquelas palavras eu sentia que estava me ajudando muito, né? Eu sentia uma paz quando eu escutava. Aí eu estava em casa, liguei no Show da Fé. De repente eu vim para a sala assim. Aí escutei o missionário falando. Eu levantei meus braços na frente da televisão. E aquele dia, eu digo, foi o dia do grande milagre na minha vida. Que até hoje, quando eu lembro assim, eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu disse, Senhor, eu vivo neste mundo, mas eu não pertenço mais a ele. De hoje em diante, eu quero ter um viver de te agradar. Me ajude. E daquele dia em diante, o milagre começou a acontecer na minha vida. Reconciliada com Jesus, após assistir o Show da Fé, Marilena agora vive em paz. Aí comecei a orar, todas as minhas orações eram essas, Senhor, me enche com a tua alegria, me enche com a tua paz. E nisso eu comecei a congregar na Internacional. A partir daquele momento, eu tomei a decisão de ser patrocinadora. Aí eu disse assim, eu vou patrocinar com tanto, foi pouquinho, mas eu disse assim, eu vou colaborar nem que seja com um grãozinho de areia para essa obra maravilhosa que o missionário faz. Hoje em dia ela me procura mais, quando ela me procura para contar coisa boa. Né? Mudou tudo a vida dela. Graças a Deus, em relação à depressão, o Senhor também me libertou. Então, quando vem alguma tristeza, alguma coisa que o inimigo vem, aí o que é que eu faço? Eu oro, vou buscar mais o Senhor. Após sentir o chamado para ser uma patrocinadora do Show da Fé, Marilena é tocada no coração para abrir uma loja de roupas. E faltando 8 dias para Natal, eu inaugurei a loja. Lá no shopping, o Senhor me deu a loja. A loja começou a prosperar, começou com poucas coisas, agora tem várias coisas. E até aqui o Senhor tem suprido, né? Graças a Deus, estou com a loja aí, abençoada. A Alda não nasce em um lar cristão. Devagar ela nota Deus agir em diversas áreas da vida dela. Mas o inimigo traz algo inesperado. Essa é mais uma história impactante. Eu não nasci num lar evangélico. Meu pai e minha mãe não eram. Não conheciam, a gente aprendeu com eles, né? O que eles puderam passar pra gente. Então a gente achava que podia tudo, né? Não fomos ensinados que coisas que não agradam a Deus, tipo vícios, a gente não foi ensinado dessa maneira. Sem o ensinamento da palavra, Alda segue o que o mundo faz, até compreender a vontade divina. Tinha o hábito de fumar, de beber. Com o passar do tempo, eu comecei a frequentar a igreja. Aceitei Jesus, sabe? Entendi que era o caminho, mas para libertar dos vícios foi muito difícil. Buscando a libertação total, Alda é afligida por algo inesperado. Até que um dia eu fui pedir ao Senhor. Falei, Senhor, me ajude. Bom, me livrei do vício do cigarro. Olhei para o cigarro e falei, não quero mais, e graças a Deus não pus mais cigarro na boca, para a glória do Senhor. O Senhor me libertou. Só que aí Satanás não desiste, ele colocou um vício. Gente, vocês não acreditam. Comecei a comer arroz cru. Um dia eu estava torrando arroz na cozinha e o arroz começou a agarrar na panela. Quando eu coloquei a água, o arroz, aquele pretinho, queimadinho, comi e achei a coisa mais gostosa. E aquilo me deu azia, começou a dar azia muito forte no meu estômago e eu comecei a tomar bicarbonato para que acabasse aquele mal-estar. Só que não foi um pouco tempo, foi bastante tempo ali. Ela começou do arroz para comer o bicarbonato, né? Porque começou a passar mal. Aí eu vi aquilo, até que eu cheguei um dia, até dei um tapa, não sei se ela falou, mas eu dei um tapa na mão dela, em questão que tinha só um pouquinho. Aí caiu no chão. Eu tinha prazer de ir no supermercado, comprar e começar a comer o bicarbonato. E Deus é tão misericordioso que Ele usou o pastor, o missionário R.R. Soares, pela televisão para me libertar. Deus escolhe o Show da Fé para realizar mais uma maravilha. Eu queria muito ficar assistindo. Você não tem noção como me bateu um sono, mas um sono tão pesado que eu não consegui ficar de olho aberto. Só que quando eu dormi, ele falava sobre libertação, pregava sobre vícios, e eu dormi ouvindo ele falar. E o mais gostoso é que ele falava assim, gente, e ele pregava e falava, quem tem Jesus não tem vício não, porque Jesus é aquele que liberta. Aí eu acordei, dei um pulo assim do sofá e eu, gente, né, acordei assim, olhei e falei, nossa, a vontade de comer bicarbonato passou para a glória de Deus, nunca mais senti vontade.
porque eu creio que naquele dia Deus, pelas misericórdias dele, usou ele lá na televisão para me libertar do engano que eu estava vivendo. Ainda demorei um pouco, sabe, para entender que eu tinha que ajudar a manter aquele programa no ar, porque tinha outras pessoas, assim como eu estava, tipo, sendo petequinha de Satanás, né, jogando para lá e para cá. A gente pode, sim, através da vida deles, tá investindo, né, tá levando a palavra do Senhor para essas vidas, assim como eu fui libertada, sabe? O Senhor usou a misericórdia naquele dia e me libertou através da televisão, através do programa dele. Livre e feliz, Alda compreende a importância da evangelização pela TV para se falar do amor de Deus. Então eu creio. Hoje eu sou patrocinadora, sabe? Ouvi o chamado do Senhor e dou graças a Ele, porque é Ele que me dá para eu dar. Eu tenho essa consciência. Não importa o que aconteça com ela, tá lá firme. Tá ali no joelhinho orando, tá fazendo jejum, propósito, indo ao monte, né? Acho que para ela também, hoje em dia, ó, é totalmente diferente. Muito bom. Hoje eu dou graças a Deus por essa libertação que Ele me deu, por esse cuidado dele. Gostou do programa de hoje? Viu como a televisão também pode ser utilizada de maneira saudável para fazer a obra de Deus? Pois saiba que todos os dias nós oramos por você, pedindo a Deus para que cada palavra, cada ensinamento celestial toque no seu coração e traga conforto, paz e tudo aquilo que você precisa. Que Deus o abençoe sempre. Queremos conhecer teu testemunho. Falar o que Jesus tem feito nas nossas vidas é preciso, meu irmão. Se você também tem uma história para contar, entre em contato conosco pelo e-mail canaldasnovelas@ongrace.com. Deus o abençoe sempre. Até o próximo programa. Tchau!